Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Pai querido, santo e amado, queremos lhe agradecer pelo Senhor ser o que o Senhor é. Um Deus de misericórdia, de paz, de salvação. Ó Deus, nós viemos a Ti. Tu és a fonte da vida e a fonte de todos os recursos. Viemos para lhe suplicar que Tu administre o nosso viver, o nosso dia a dia, que o nosso falar, nossas palavras sejam agradáveis a Ti, a meditação do nosso coração, Senhor, que tudo seja agradável a Ti. Santifica os nossos ouvidos, nossos corações, nossa mente. Ó Deus, queira abençoar-nos, fazendo com que a nossa fé cresça e as virtudes de Cristo se manifestem em nós. Pela graça de Deus, em nome de Jesus pedimos. Amém. Podeis assentar. Hoje temos mais gente na nossa quarta-feira de oração, né? Isso é um bom sinal. A vida, a pessoa dá lugar ao culto de oração. Ele é um culto, é um dos cultos mais importantes. Para mim, a escola dominical, o culto de quarta-feira, é como diz o irmão Brana, você não deve ocupar o seu tempo no dia que tem a igreja, tem cultos, com outras coisas. Você tem que manter a sua presença, entende? Ouvir o que Deus está falando e se aproximar cada vez mais de Deus. Então, isso é o que faz com que um aluno ele vá entendendo a matéria, vendo, participando, à medida que ele assiste. Agora, se aquele aluno ausente da escola, e aí, com o dia que chega a prova, né? Bem, irmãos, nós acabamos de chegar hoje ainda da África. Estivemos ali no funeral da irmã Sheila e o Neville foi antes e foram comigo o pastor Weber, o pastor César, fomos juntos, né? E o Milton, aqui da nossa igreja, fomos estar ali. Agora que é claro que uma coisa dessa natureza não é agradável, mas é justamente nessas horas escuras da vida é que às vezes o silêncio de um amigo, da amiga, a sua presença fala mais do que palavras. Você diz, eu não tenho palavras. Não, é a tua presença, é a demonstração. Então, quem já passou por horas negras, escuras, difíceis, problemas, morte, enfermidades, sabe valorizar o que significa esta hora a presença de um amigo. E um amigo deva ser sempre um amigo. E nunca devamos ser amigos sombras, como diz, só existe enquanto tudo vai bem, o sol está brilhando, né? Tampou o sol, desaparece o amigo. Não, nós devemos sempre cultivarmos sinceras amizades. E o irmão Rosco
é que esta pessoa que nunca mediu esforço para vir até aqui está conosco. E a maneira como nós o conhecemos foi uma maneira provida por Deus. Qualquer dia a gente poderá dar esse testemunho, mas o que aconteceu ali, a nossa irmã Sheila, de início ouvimos que foi um acidente, porque apareceu na internet alguma coisa, mas não tinha o nome dela, e eram 2 homens. Não foi daquela forma com outro carro. Vocês sabem como foi que a irmã Jessi partiu, né? Ela vinha dirigindo normalmente, em baixa velocidade, passando por um quebra-mola, quer dizer, ali um controle. Quando logo que passou, ela virou, saiu da estrada. Veio uma caminhonete, ele pegou. A verdade é que não foi isso aí, algo aconteceu antes. Assim mesmo foi com a irmã Sheila. Ela vinha chegando em casa a 1 quilômetro por aí, um pouquinho mais, menos de 5 minutos da casa, para entrar no condomínio onde ela morava, uma estradinha sem movimento. Simplesmente ela saiu da sua pista, atravessou a outra pista, foi costeando a estrada, subiu, desceu ali um pouquinho, subiu um barranquinho e bateu contra 3 pés de pinos. E ali ela morreu. Mas a verdade é que ela morreu antes. Não há sinal de freio, nada. Aconteceu algo subitamente. Por certo, foi o coração. O irmão Rosco diz que foi o coração. Mas uma pessoa tão ativa, tão viva, né? Vivácea, alegre. Mas, a verdade, isso nos mostra, irmãos, que ninguém sabe a hora que a gente tem que ir, que você tem que ir. Cada pessoa deve andar pronto, com sua vida em ordem. E nunca baixar a guarda, nunca cansar, mas manter a sua vida, porque o que importa é agora, é como você está agora, perante Deus, não o que você foi, mas agora. Não adianta servir a Deus 30, 40 anos e dali um pouco a pessoa relaxa e deixa de lado, porque Deus, Ele é já, é agora. É como a pessoa está no momento. Mas algumas coisas importantes. A irmã Sheila, como disse alguém, ela viveu além da fronteira normal. Você veja, antes dela partir, ela foi, visitou todas as pessoas que, vamos dizer, eram inimigas do ministério, causaram problemas, dividiram a igreja ali. Ela conseguiu superar tudo, visitou cada uma dessas pessoas, levou presente para suas esposas. Ela realmente transcendeu o limite da razão e foi uma verdadeira mãe, uma genuína esposa, sempre ao lado do seu esposo, fazia de tudo para que o irmão Rosco pudesse ter tempo para a pregação, para a leitura, para a meditação. Ela foi aquela mulher chave em tudo, no meio dos filhos, noras, netos, e mesmo da igreja, ela ajudava, coordenava, e eu sei que era muito querida. E havia no seu funeral aí a base de umas 4.000 ou mais pessoas. Nós estivemos pregando no seu funeral. E foi muito providencial a nossa ida ali.
realmente, nesta hora se conta muito, né? Eu estou um tanto cansado, mas eu digo, valeu a pena. E levamos da nossa parte, a da igreja, a nossa solidariedade para eles. Agora, a família foi pega, como pode acontecer com qualquer um, e talvez não esteja devidamente estruturada psicologicamente para passar por este golpe. Mas Deus sabe o que faz. Mas isto é uma das coisas que nos ensina que nós devemos simplesmente estar preparado. Cada esposa tem que estar preparada para a partida do seu marido, pais dos seus filhos. Este ano, se foi meu irmão mais velho, esperava que fosse qualquer um outro, menos ele, mas veja só como que as coisas acontecem, né? Mas nós devemos, esses dias minha velha mãe estava comigo, e ela é uma pessoa muito realista nessa parte. Ela sabe que seus filhos são mortais. Agora, pais nunca estão prontos para enterrar filhos. É sempre o contrário, né? Mas ela é bem realista e enfrenta as coisas ela é muito forte. Mas isso é porque tem desde já uma preparação psicológica. Uma preparação psicológica. Quer dizer, que pode acontecer com A, com B, com C, com ela, ou com qualquer outra pessoa. Com amigo, seja o que for. Então, os filhos você tem que estar preparado psicologicamente para qualquer eventualidade. Não é preciso ser só morte, não. Um acidente que deixa a pessoa paraplégica, entende? Ou você tem que estar preparado para qualquer acidente na família, qualquer problema mais profundo. Você tem que estar preparado. Se a pessoa não está preparada, ela é pega no contrapé, né? Fica naquela hora sem saber o que fazer, fica perdida. Mas se a pessoa já tem uma certa preparação, é mais fácil suportar as coisas. É mais fácil saber como lidar naquela hora difícil. Não é certo? Seja financeiramente, seja como for. Assim como as pessoas não estão preparadas, vamos dizer, lá quem está lá no topo financeiramente, cair lá embaixo, como também aqueles que estão lá embaixo não estão preparados para subir no topo. Financeiramente, termina o quê? Se perdendo. Então, você tem que estar preparado e sempre ser uma pessoa equilibrada. Vou dar mais só um pequeno exemplo. Há muitos problemas que acontecem na família. Por exemplo, há pais que não estão preparados para entregar sua filha em casamento. Às vezes o casamento, o rapaz casa com a moça, tem que casar com a sogra, com o sogro, tem que casar com toda a turma. Não é assim, você que é mãe, que é pai, tem que saber que você cria seu filho, sua filha não é para você. Entende? Você vai criar para outra, para outro. E pronto, e quando ele ou ela dá esse passo, deixa que eles se entendam. Deixa que se entenda. O dia que vem visitar a gente, bem-vindo, é um filho, é uma filha que a gente ganhou, filho a mais. Mas eles têm que ter sua vida. Não é certo? Porque se não há uma preparação, termina esses pais sofrendo. E a moça também, o rapaz também, porque não é só ela. Tem que estar preparado para assumir esse papel. Porque se não desgruda do umbigo da mãe ou do pai,
Quando que vai ser um bom marido? Quando que vai ser uma boa esposa? Entende? Leva tudo, aquela confidência, aquelas coisas do seu lar, não é saudável. Não importa, seja pai ou mãe. Quer dizer, a pessoa tem que estar preparada psicologicamente para assumir a responsabilidade de casada, de um lar. A responsabilidade de família. Não é o marido chegar e encontrar a mulher às 11 da manhã, meio-dia, dormindo. E as moscas lá voando em cima das vasilhas sujas, que ontem ficou suja. Foi dormir suja. Onde já se viu isso? Onde já se viu a mulher deixar a vasilha dessa coisa, tudo suja, a pia cheia? Então, depois não quer que o marido fale. E o que está faltando é as mães preparar suas filhas. Elas querem casar, querem, até novinhas. Não sei por que querem, tão novinhas. Deviam se preparar profissionalmente, estudar, preparar profissionalmente. Entende? Porque, e se amanhã? Porque nossos moços são pobres. Entende? Se não tem condição de dar aqueles recursos, vai precisar da ajuda da mulher. E se amanhã, vamos dizer, mesmo que ele pudesse atender, se amanhã algum acidente aconteça, qual a sua estrutura de enfrentar as coisas? Então, é preciso a pessoa estar preparada para tudo. Quem se prepara sofre menos, né? Mas, antes de orarmos, outro dia nós poderemos falar melhor sobre isso. Mas antes de orarmos, mesmo assentados, eu quero tomar esse versículo de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Está ali. Vamos dizer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto quer dizer que Deus, Ele é imutável. Ele é invariável. Ele é o que Ele é. Preste atenção aqui. Ele é o que Ele é. Agora, nós não somos imutáveis. Nós temos uma ideia aqui, uma atitude aqui, outra ali, e uma até contradiz a outra, mudamos de ideia, mas Deus não. Ele é o mesmo. Então, irmãos, é necessário se preocupar. Minhas palavras serão bem pouquinhas, mas quero deixar isto para vocês remoer, pensar sobre isso. Devemos preocupar em encontrar os princípios de Deus. Olha bem, encontrar os princípios. Porque Deus não vai mudar para agradar a A, B, C ou D. Você tem que encontrar forma, o meio, o caminho, o princípio, para que você seja favorecido, favorecida, abençoado, abençoada. Se hoje não alcançamos aquilo que tanto necessitamos, é porque, na verdade, não buscou, não está no princípio, no caminho certo de Deus. E Deus não pode sair, se Ele é o mesmo, é invariável, Ele não muda, Ele diz, eu sou Deus e não mudo. Ele não vai mudar os seus princípios.
a sua maneira, o que ele é, a maneira como ele deve abençoar, ele abençoa uma pessoa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Hoje encontramos religiões, pessoas, quantos milhões de cristãos, vamos dizer, quer que Deus faça isso, Deus faça aquilo, faça isso, faça aquilo, que Deus simplesmente responda, faça as coisas conforme ele pensa. Os princípios de Deus não é a nossa maneira, é a maneira dele. É nós que temos que procurar, Senhor, qual é o teu princípio? E as Escrituras é a resposta. Então, qualquer coisa que não há base bíblica não pode estar dentro da vontade perfeita de Deus. Nós sempre estamos dizendo, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. E às vezes isso até está virando, como diz, um cacuete, uma tradição. E não medita o que é realmente a palavra. Por exemplo, o que nós cremos, o que devemos crer, primeiramente tem que originar das Escrituras. Um pregador simplesmente tem que ter as Escrituras, não um ponto, mas unir aqueles pontos daquele assunto com as Escrituras, com as mensagens. Olha bem, porque o profeta não vem fora das Escrituras, não. Se ele viesse, seria um falso. Então, alguma coisa está fora das Escrituras? Ora, então não, isso está contra Deus. Diz o profeta, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Então, veja, o profeta foi escriturístico em tudo. Em tudo. E se não baseasse assim, estaria errado. Seria um falso. O seu ministério simplesmente se baseia na Escritura. E dali ele textualizou. É igual uma pregação, é igual uma doutrina. Você, ou um pregador, seja quem for, preste bem atenção nisso. Ele não pode simplesmente textualizar, quer dizer, ver como que é as coisas, dá pela sua maneira, toma daqui, toma dali, superficialmente, e depois ele vai arrumar a Escritura para apoiar seus pontos de vista. Não, isso está 100% errado. Primeiro as Escrituras e depois se textualiza, mas baseado. Se não, cria problema aqui, casamento, divórcio para um lado, e vai indo para cá, vai indo para lá, vai para cá, vai para lá. As coisas simplesmente viram um ninho de confusão, de ideias, mas as Escrituras, Deus, ele não é incoerente consigo mesmo. Ele é o mesmo. Vamos dar um exemplo, buscar o princípio. Qual o princípio da esposa e do esposo em relação um ao outro? Irmão, a Bíblia diz que as suas orações nem podem ser ouvidas se você não tiver o devido respeito, critério. Ame a sua esposa e assim por diante. Não é pise, xingue, não. Agora, qual o princípio, irmã? É a mulher, ela é a cabeça, ou o cabeça é o marido? Para ela girar. O homem, às vezes, diz, ela não é a cabeça, mas é o pescoço. Não, eu não creio assim. Esse não é o princípio. É que hoje em dia busca muita coisa da sociedade, da modernidade, a coisa normal.
E a mulher está fora do seu lugar. Está fora do seu lugar, o homem está fora do seu lugar. Por exemplo, uma mulher fora do seu lugar, ou um homem, uma mulher fora do seu esposo, entende? Ela simplesmente está fora de Deus, se este é o seu cabeça. Está fora, ela é vulnerável. E que tal se esse cabeça não corresponde como um cabeça? Ele não somente se perde, mas põe todos os demais a se perder. Olha quais são os seus princípios, para que você baseie a sua... Aliás, veja os princípios de Deus e procure basear as suas ações dentro dos princípios de Deus. E não venha defender princípio de fulano de tal, de beltrano de tal, de pastor tal, tal, ou de igreja tal, ou do... Como que é? Esses doutores de família, sei lá, psicólogos, bababá, bababá. Não, nós temos um princípio. Crie o teu filho no caminho que deva andar, não que ele queira andar. Se você deixa ele andar no caminho que ele quer andar pequenininho, quando ele crescer, é que você vai pôr ele para andar como deveria andar? Porque você vai ali naquela aquela coisa lá, desculpa, eu não entendo o nome. Oh, essa criança, ela é muito imperativa, ela é muito isso, ela tem muita energia, é muito isso. Gente, há um meio bíblico para tudo isso. Uma varinha de goiaba conserta muito com coisas, sabe? Saber dizer não. Ah, mas diz não, perde até o fôlego. Entende? E toda criança tenta fazer isso, né? Ah, como chama isso? Todas elas aprendem, né? Essa birra aí, a primeira vez, grita e perde até o fôlego, cai no chão, fica sapateando ali, e parece que vai morrer, e a mãe corre em cima. Eu conheci alguém que só dizia, levanta, e fazia levantar no chinelo não, na cinta, nunca caía outra vez. Nunca caiu outra vez. É isso. Crie de acordo com os princípios da Bíblia. Você quer ser bem financeiramente? Bem, eu já estou estendendo demais. Faça as coisas como o princípio da Bíblia. Você não dá a Deus para que Deus te dê mais. Esse não é o princípio bíblico que as igrejas, entende? Como que diz aí, ó? Não, os neopentecostais, os das prosperidade ensina, dê para que Deus te dê mais. Não é assim. Você dá porque Deus te deu. Assim você faz, porque Deus te deu. E uma vez você fazendo isso, aí ele vai lhe dar mais. Mas não com esse espírito, toma lá e me dá cá. Não é esse o princípio. É porque Deus tem te abençoado. Faça um levantamento das Escrituras, no Velho Testamento, as ofertas e todas essas coisas, porque o Senhor vosso Deus os tem abençoado. Então você retribui. Não é isto? Você dá porque Deus te deu. Então, siga os princípios. Agora, é tentar a Deus, querer que Deus haja fora dos seus princípios, de sua natureza. A Bíblia fala sobre tentar a Deus. Eles diziam, desça da cruz. Não, o ministério dele era a cruz. Faça isso, creremos em ti. E você tenta Deus quando você quer que Deus ponha a mão em cima de uma coisa que não está dentro do princípio dele. Então vejamos qual deva ser a nossa preocupação
Senhor, me ponha nos teus princípios em tudo. Aí Deus vem, nos ajuda, nos abençoa, está conosco. Basta seguir o caminho. Para tudo tem que ter a forma de chegar lá. Amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém. Espero que os nossos irmãos, se alguém está na internet também conosco, preocupe-se com isso. Encontre as maneiras de Deus. Amém. E não queira que Deus encontre com suas maneiras. Não é o caminho, não é este. O caminho é o inverso. É nós devemos buscar os caminhos dele. Então, nós vamos, nesse instante, vamos orar ao Senhor. E o nosso fim de ano vai estar aí na porta, né? Está por aí mesmo. E teremos dia 28 a nossa Assembleia, pelo que eu sei, é dia 28, é? E dia 31 teremos a vigília, a partir das 8 horas. Às 20 horas. Então, o irmão Vicentinho já ajudou a lembrar que 28 é o culto dos jovens, sábado. E dia 29, de manhã, é a Assembleia. Então, a Assembleia ela não é transmitida pela internet. Mas, logo após, teremos o quê? A nossa escola. Vamos, nesse instante, eu vou dar a oportunidade a vocês, quem quiser vir à frente, ou aí mesmo no banco, vamos ajoelhar, fale com Deus. Diga, Senhor, me guie dentro dos teus princípios. Muda a minha forma de ver, de pensar, coisa pessoal, que vai contra os teus princípios. A maneira, irmãos, eu vou dizer um segredo aqui. Não é a pessoa forçar Deus pela oração e forçar e querer impor. Dessa maneira que a gente tem ouvido aí, aprendido. Não é essa forma, a maneira de obter. Às vezes se obtém até por uma vontade permissiva. Mas a maneira é se render, é se entregar aos princípios de Deus. Isto é o que se deve fazer. O demais vem, é dons, vai vir, é cura, vai vir, tudo vai vir. Mas é você que tem que ir, é eu que tenho que ir. Não é pôr uma faca na barriga de Deus, em outras palavras, e exigir, Deus, eu te ordeno, Senhor, o Senhor prometeu isso, obrigado. Você vê muitas plaquinhas aí, Deus é fiel. Quando eu vejo isso, eu pergunto, e você é fiel a Deus? Temos que ver o assunto daqui para lá, nossa parte. Então, é você se render a Deus, se entregar. Se render, nós dizer, Senhor, aqui eu estou com a minha cabeça dentro da minha caixinha de fósforo. Não é assim. Senhor, eu quero seguir os teus princípios. Se eu tenho que perder pai, mãe, amigos, perder a popularidade, seja o que for, eu quero te seguir. Me ajude, Senhor, me dê a luz por dentro da tua palavra, que venha de ti. Mais do que nunca a igreja precisa ver esses princípios. E mais do que nunca, Deus esclareceu os seus princípios, como nesta era, através do seu profeta. Pastor, por que há tantas isso aqui, tantas ideias, tantas isso? É porque as pessoas não buscam a palavra para depois, vamos dizer, formalizar seus pensamentos de acordo com a Bíblia. Primeiro pensam, criam um quadro, depois que vão buscar coisinhas por fora da Bíblia, ou mesmo da mensagem, pontos isolados. Essa é a razão de haver coisas que há absurdas. Que Deus nos ajude. Amém? Então, vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo ano que vai passando,
Você vai soltando seu coração, agradecendo e, ao mesmo tempo, fazendo um levantamento. Seu lar, como vai o seu lar, sua vida familiar? Melhorou o relacionamento em casa ou piorou? Ou anda patinando? Filhos, pais, irmãos, comunidade, igreja, pastor, igreja. Vamos fazer um levantamento para começar de uma forma diferente, né? Vamos orar. Então, que Deus possa vos abençoar. Senhor, que o Senhor possa ouvir a oração de cada um dos teus filhos, tuas filhas, e nós viemos à tua casa para isto. E diante de ti, Senhor, colocamos este pedido de oração da nossa irmã, que o Senhor responda, que atenda à necessidade desta família. É a minha oração. Amém. Vão se soltando perante Deus, sejam objetivos.